E me veio essa coisa do essencial invisível aos olhos e lembrei do Pequeno Príncipe por causa de uma história que eu ouvi essa semana. Porque essa semana foi uma história não, um post, uma postagem do Instagram, que ele diz o seguinte: tinha um Pequeno Príncipe no carro, saindo na quarentena para resolver umas coisas. E o policial para ele e pergunta: você está indo para onde? Não, vou vir resolver algumas coisas essenciais. E aí quando ele para e pergunta sobre isso, o policial depois me mostra as coisas essenciais. E aí ele responde, que as coisas essenciais são invisíveis aos olhos. E aí me veio essa pergunta de pensar no que realmente é essencial, porque essa tem sido uma reflexão que os setores têm conversado sobre isso. Muita gente, até mesmo de igreja, os pastores, querendo que a igreja seja tida como uma atividade essencial. E aí vem a pergunta: o que de fato é essencial? O que de fato é essencial? E quando eu pensei sobre isso, eu me lembrei e pensei de forma muito objetiva de que existe um momento na vida da gente em que aquilo que é essencial ganha destaque. E aquilo que não é essencial perde força. E esse momento é o momento do luto. E nós estamos aqui em Fortaleza, no Ceará, passando de 3.000 mortos. Temos vivido uma situação de luto muito forte. E no luto, aquilo que é invisível parece que ganha força e fica quase visível. Quase visível. E na casa do luto, aquilo que não tem valor perde força. E aquilo que tem valor ganha muita força. Eu, no começo do meu ministério, eu tive algumas... Na primeira igreja, eu era pastor na primeira igreja batista, e teve uma época que meus irmãos, que era assim, eu acho que em um mês faleceram 16 pessoas na primeira igreja. E na Candeias é diferente, a Candeias é uma igreja muito jovem. E por ser uma igreja muito jovem, no começo da Candeias, agora não é mais tanto não, mas no começo da Candeias, há 16 anos atrás, era uma igreja muito jovem. Eu era pastor da igreja, tinha 27 anos. A igreja era muito nova, a igreja era muito jovem. E a gente passou um tempo que quase assim, não morria ninguém. Ninguém. E eu lembro que eu senti falta disso. Em que sentido? Deixa eu explicar isso. Que eu disse: esse povo não tem experiência com o luto. Isso faz falta na construção de uma sabedoria. Isso faz falta na construção de definir, de perceber o que de fato é essencial, e o que de fato tem valor na vida, e o que não tem valor na vida. Porque a casa do luto, ela ensina isso. Aquilo que não é essencial desaparece. E aquilo que é essencial fica em negrito, em destaque, na casa do luto. E como uma igreja muito jovem, a gente praticamente não tinha a experiência como comunidade de fé de estar na casa do luto. Eu lembro que eu preparei uma pregação no domingo, disse como não morre ninguém na Candeias. Eu trouxe uma reflexão sobre a morte, inclusive trazendo a sabedoria da casa do luto, porque isso nos faz falta. Estamos vivendo um momento completamente diferente, onde toda semana nós temos notícia de pessoas que são parentes de pessoas da nossa igreja, que têm ido a óbito, que têm falecido, quase todas, só não o seu Silas, quase todas foi realmente por Covid. E existe uma sabedoria nessa casa do luto. Existe uma sabedoria, e eu queria ler um texto, porque eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu quero ler um texto para você entender e perceber o que tem, onde que se diz que na casa do luto há sabedoria. É lá em Eclesiastes. E a gente está numa época da vida em que Eclesiastes parece estar casando bem, porque Eclesiastes fala de tanta uma visão mais pessimista, vamos assim dizer, por que não dizer mais realista da vida, e ela traz uma sabedoria que talvez seja a sabedoria que nós estamos precisando agora. O desafio de hoje é você conseguir olhar para a casa do luto, mesmo que você não tenha tido luto na sua casa, e olhando para a casa do luto, você buscar uma sabedoria para a vida, para viver. Vamos ver esse texto? Deixa eu ler esse texto aqui com vocês, lá de Eclesiastes, capítulo 7, que diz o seguinte: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste
melhora o coração. O coração sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. O coração sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Percebem esse texto? Que texto forte, esse texto de Eclesiastes. Ele vai dizer que é melhor ir na casa de um luto. Será que é melhor ir à casa de luto? Que visão pessimista, né? Que visão que parece que alguém que gosta do sofrimento. Como assim é melhor ir na casa do luto? Ninguém gosta de estar na casa do luto. Ele não está dizendo que é melhor ir na casa do luto, porque na casa do luto você vai ter alegria. Ele está dizendo que na casa do luto você vai ter sabedoria. Não é alegria, é sabedoria. E ele diz que o coração do sábio, ele está na casa do luto. Mas o coração do tolo, na casa da alegria. E nós temos vivido isso em nossa vida. Como mencionei aqui no começo do nosso culto, pessoas queridas que nos deixaram, famílias que estão enlutadas. Mas essa palavra não é para as famílias enlutadas. Para as famílias enlutadas, eu tenho simplesmente a dizer que Deus conforte o coração de vocês. Que Deus console o coração de vocês. Que esse choro seja um choro junto com o nosso choro. E que chorando juntos nós possamos amenizar essa dor. Essa palavra de hoje não é para quem está enlutado. É para todos nós. Todos nós. Todos nós. Que um dia morreremos. É para todos nós, não apenas para falarmos sobre a morte, mas para falarmos sobre a vida. Sobre a vida que nós temos. E descobrirmos, na casa do luto, podemos descobrir nessa casa o que de fato é essencial e o que não é essencial. Quantas vezes nos envolvemos em tantas coisas que não são importantes, que não são essenciais. Mas na casa do luto, e eu como pastor tive a oportunidade já de estar várias vezes na casa do luto. E é impressionante como aquilo que é essencial se torna visível aos olhos. Visível. A gente consegue quase apalpar o que é essencial quando nós estamos na casa do luto. E aquilo que não tem valor, aquilo que não é essencial, fica não apenas invisível, mas se dissolve. Se dissolve. Se dissolve porque a gente vai olhar e dizer isso não tem importância, isso não tem valor, a gente vive sem isso. Isso o que importa neste momento, o que importa no momento do luto. O que de fato importa. E esse texto, ele fala que, e ele vai dizer que a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Nós que estamos vivos, precisamos olhar para a casa do luto e aprender com esse momento. E crescer com esse momento. E amadurecer com esse momento. Dificilmente eu uso esse texto quando eu estou fazendo um culto fúnebre, um culto de velório. Porque eu acho que aquele momento não é o momento de ensinar ninguém nada sobre a vida. Aquele momento é o momento de confortar as pessoas que estão sofrendo. Mas aqui, no momento que nós estamos aqui, por isso que eu digo essa palavra não é para você que está enlutado, essa palavra é para todos nós. É o momento de nós olharmos para todo esse luto que nós temos vivido e aprendermos com ele. É de olharmos para todas essas mortes que existem no nosso país e a gente que está aqui em Fortaleza, dentro desse contexto onde todos os dias nós recebemos notícia de pessoas que faleceram. Quase todos os dias nós recebemos notícia. Que nós possamos colocar o nosso coração na casa do luto. E que este coração colocado na casa do luto, como diz o texto bíblico, encontre sabedoria. Ele diz que o coração do sábio está na casa do luto. Mas o coração do tolo está na casa da alegria. Que a gente não fuja desta casa do luto. Que a gente tenha um encontro com esta casa do luto. Que não seja, não necessariamente na sua casa, mas temos pessoas aqui que tiveram o luto dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio contexto familiar. Coloque o seu coração na casa do luto e aprenda, encontre a sabedoria que a casa do luto traz. Encontre e consiga enxergar, mesmo sendo invisível, aquilo que é essencial para a vida. Porque a casa do luto nos mostra isso. Eu queria destacar algumas coisas. Destacar algumas coisas aqui com vocês. Primeiro que na casa do luto nós descobrimos
que todas as pessoas voltam ao pó. Todas as pessoas. Eu ia colocar nesse ponto dizendo, todos somos iguais. Todos viemos do pó e ao pó retornaremos. E é isso que o texto fala, diz que a morte é o destino de todos. E os vivos devem levar isso a sério. É muito complicado viver a vida esquecendo que um dia nós morreremos. Então, essa é uma sabedoria que a Casa do Luto traz. Você vai para uma casa do luto e você diz assim, cara, a vida aqui tem uma hora que chega ao fim. E isso vai acontecer comigo um dia. Isso vai acontecer comigo um dia. E a gente, às vezes, quando é mais novo, eu já não estou mais nessa fase, a gente pensa nisso como algo tão distante, tão distante. Mas o que esse texto vai dizer é que a morte é o destino de todos nós. E que os vivos devem levar isso a sério. A gente não pode ficar vivendo como se a gente fosse viver aqui eternamente. A morte chegará para todos nós. E ter este encontro, esta é uma sabedoria que a Casa do Luto nos traz. Porque na hora que a gente passa por uma situação dessa, a gente começa a pensar e dizer, um dia isso vai acontecer comigo, e aí? Isso muda muita coisa na nossa vida. É interessante que eu conheço algumas pessoas, e você deve conhecer algumas pessoas, que quando tiveram um encontro com a possível morte, e não morreram, eles mudaram completamente a vida dele. Ou dela. Disse, não, eu praticamente fui lá no vale da morte e retornei. E isso mudou minha concepção. Eu hoje entendo o que de fato é importante na vida, que a pessoa passa por uma reflexão, ela passa por um encontro, esse encontro com a morte, né, quando é num acidente que a pessoa tem, ou uma doença que a pessoa tem, que quase vai e não vai, essa pessoa não volta igual. Porque ela se deparou com a realidade de que um dia nós vamos. E nós precisamos viver a vida aqui sabendo que amanhã nós podemos não estar aqui. O Renato Russo tem aquela música dele, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Nós temos a plena consciência, a Bíblia é muito clara nisso, de que um dia nós morreremos. E nós não podemos viver como se esse dia não fosse acontecer. É adoecedor viver pensando que isso vai acontecer a todo momento. Não, isso é adoecedor. Mas viver sem a consciência da finitude, viver sem a consciência de que um dia esta vida aqui acabará para nós, nos torna vivos irresponsáveis, vivos inconsequentes, vivos sem nenhuma preocupação com as coisas que nós de fato precisamos fazer ou deixar de fazer aqui nessa vida. Então a primeira coisa que a Casa do Luto nos mostra é que um dia todas as pessoas voltam ao pó. Voltam ao pó. E nós precisamos saber disso. E nós que estamos vivos, precisamos levar isso muito a sério. Uma outra coisa que eu queria destacar, e está ligado com esse primeiro ponto, é que na Casa do Luto nós descobrimos que a vida aqui é passageira. E aí assim, meu povo, não importa com quantos anos você vai morrer. A sensação que você vai ter é de que foi passageira. É que foi rápida. E a vida é passageira. Não importa se você morre com 30 anos, se você morre com 40 anos, com 50 anos, com 60, com 70 ou com 80. Pergunta para uma pessoa com 80 anos se ela não acha que a vida dela foi passageira, que ela foi rápida. A vida passa rápido. A vida é rápida. A Bíblia diz que a vida é como uma neblina que se levanta e ela está lá em Tiago. E quando a gente menos percebe, ela já não está mais lá. A vida é rápida. A vida é passageira. E nós estamos aqui de passagem. E esse conceito da vida como passageira nos traz duas sabedorias. A primeira é a sabedoria de que a vida é rápida e que nós precisamos aproveitar, aprender a contar os nossos dias, a viver os nossos dias de uma forma que nós encontremos um coração sábio. Mas a segunda verdade sobre isso é de que essa vida aqui, ela é uma passagem. E é por isso que esse texto de Eclesiastes diz algo que a gente se choca ao ler, né? E Eclesiastes tem isso. Você lê Eclesiastes, diz, cara, que
cara duro, que mensagem direta, que mensagem sem arrodeio. Ela vai dizer que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como assim? O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Talvez a perspectiva dele seja uma perspectiva de pessimismo, de dizer que essa vida é um sofrimento contínuo. E quando a gente nasce, a gente está nascendo para sofrer. E quando a gente morre, acabou o sofrimento. Pode ser só isso, a perspectiva dele. Mas sob uma perspectiva cristã, principalmente em Cristo e na ressurreição, podemos dizer, não numa perspectiva de sofrimento, mas de dizer de que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Porque no dia da morte nós estamos passando para a eternidade. Nós estamos passando a viver algo completamente diferente. A dona Altair, que faleceu essa semana, conversei com a Raquel, conversei com o Tarcísio sobre isso, de dizer, minha irmã, dona Altair, está desfrutando da presença do Pai, e nós cremos nisso, desfrutando da presença do Pai de forma plena, feliz. Sofrimento para ela não tem, é para a gente que está aqui. Porque o dia da nossa morte, principalmente para quem crê em Cristo, para quem crê na vida eterna, ele é melhor do que o dia do nosso nascimento. Porque nós estamos indo para junto do Pai, viver algo profundamente e infinitamente melhor do que aquilo que nós vivemos aqui. Por isso Paulo diz que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada no vindouro. Então a vida aqui, ela é passageira. Isso nos dá um sentimento de urgência, né, de uma certa urgência. É importante a gente ter isso, né, de que a gente tem algo a fazer aqui, vamos fazer. Vamos viver o que temos para viver aqui. Então nos dá esse sentimento de urgência, mas nos dá também um sentimento de propósito. O que vivemos aqui, não vivemos apenas para cá. Tem uma música que diz o que você faria se só lhe restasse um dia. E o cara sai dizendo que ele ia fazer tudo, que ele ia quebrar tudo, ele ia roubar um banco, de que ele ia fazer tudo de errado. Essa é a perspectiva de alguém que entende que quando acaba a vida aqui, acaba. Mas se você entende que quando a vida acaba aqui, ela continua na eternidade, a minha maneira de viver essa vida muda. A minha maneira de desfrutar desta vida muda. Ela é passageira. Opa, urgência, cuidado. Ela não acaba aqui, estamos de passagem. Opa, preciso encher essa vida de propósito. Não pensar nesta vida como apenas a vida aqui, mas de que existe uma vida após aqui. E que eu não devo viver esta vida com responsabilidade. Devo viver esta vida, sabe, entendendo que eu não tenho que desfrutar tudo. Aqui não, existe uma eternidade para ser vivida. Isso muda muita coisa na nossa perspectiva. Uma outra coisa sobre a casa do luto é que na casa do luto nós descobrimos que coisas não são essenciais. Coisas não são essenciais. E nós vivemos em um mundo em que tenta nos provar e nos convencer todos os dias de que ter coisas é essencial. E se você não tem as coisas, e não é qualquer coisa, é as coisas boas, as coisas melhores, você não está vivendo a vida. Mas as coisas, elas não são essenciais. Elas não são essenciais. Jesus teve um encontro e contou uma história que ele diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, disse Jesus. E aí eu vou fazer a ganância aqui, eu vou acrescentar todo tipo de ganância, de consumismo, sabe, de compulsividade, todo tipo de apego a objetos, a coisas. E ele diz que a vida de um homem e de uma mulher, ela não consiste na quantidade de seus bens. De que a vida da gente é muito mais do que isso. E depois de Jesus dizer isso, ele contou uma história, ele contou uma parábola. Que ele disse que a terra de um homem um homem rico produziu muito bem, muito bem. E esse homem rico, ele pegou e pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tem onde armazenar tanta coisa, era tanta coisa que ele não tinha onde guardar. E aí ele disse, já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir esses meus celeiros, esses meus armazéns, e eu vou derrubar esses celeiros, vou construir armazéns e celeiros maiores. E ali eu vou guardar tudo isso
que eu produzi, toda essa safra, todos os meus bens. E eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. É assim que diz o texto. Armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, louco, insensato, esta noite, essa mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com tudo que você preparou? E Jesus termina dizendo que assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que esse texto está, de forma muito clara e objetiva, nos mostrando, meus irmãos, é que coisas não são eternas. Coisas não são essenciais. Aí você vai dizer, pastor, como assim coisas não são essenciais? E aí, então, assim, vai ficar sem comida? Como é que você vive sem comida? Como é que você vive sem dinheiro para comprar as coisas? Mas Jesus fala sobre isso. A vida do homem é mais do que aquilo que ele come, é mais do que aquilo que ele veste. Por que vocês andam ansiosos com todas essas coisas? Por que vocês vivem perseguindo essas coisas? O vosso Pai do céu sabe que vocês precisam. Nós precisamos sim, vamos precisar ter as coisas, mas não como algo essencial. Nós vamos precisar sim lutar para ter as coisas, mas não colocando isso no patamar do essencial. E a Casa do Luto mostra isso. Ela mostra isso. Que naquele momento, e o Covid está mostrando isso, que não importa, sabe, se você, quanto você tem, não importa. Nós somos todos iguais. Iremos todos ao pó. E muitas vezes aquilo que nós temos não é suficiente para preservar a nossa vida. Não é suficiente. Nós precisamos pegar, quando você vai ser enterrado, você vai ali com a melhor roupa, tudo que você tem não tem mais valor nenhum naquele momento. Nenhum. O que vai valer naquele momento é aquilo que você construiu. E aí eu já vou partindo para o próximo passo. Aquilo que você construiu com as pessoas. É aquilo que você construiu com Deus. A Casa do Luto mostra que aquilo que é essencial e aquilo que se eterniza na vida da gente não são as coisas que nós possuímos, mas são as pessoas e o próprio Deus. Então, na Casa do Luto nos mostra, e nós descobrimos na Casa do Luto que pessoas são essenciais. Pessoas são essenciais. E é por isso que nesses momentos, geralmente a gente fica. Eu devia ter a música do Epitáfio, né? A música do Titãs. Eu devia ter amado mais, eu devia ter... Porque nessa hora a gente pensa no essencial. Eu devia ter visto o sol nascer, eu devia ter brincado com os meus filhos, eu devia ter passado mais tempo com a minha mãe, eu devia ter passado mais tempo com o meu pai, eu devia ter feito as pazes. Feito as pazes. Eu lembro, meus irmãos, e eu compartilho isso aqui porque o Marcos já me deu liberdade de compartilhar isso e gosta do sentido de que ele sente propósito no próprio culto do Marquinhos. O Marcos falou sobre isso. E o Marcos chegou para os pais e disse, aproveitem o tempo que vocês têm com os filhos de vocês. E quantas vezes nós estamos correndo atrás de coisas, sabe, e não desfrutamos. Ou estamos brigados com os nossos filhos sem falar, pai sem falar com filho, filho sem falar com pai. Para com isso. Se a vida é passageira e o que importa é as pessoas, nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo não estando com as pessoas. Não podemos perder tempo brigados com as pessoas, sem falar com as pessoas. Porque quando a Casa do Luto vem, se instala na tua casa, você vai perceber que até mesmo a rixa que você tinha com aquela pessoa era besteira. Que a mágoa que você tinha, você vai dizer, poxa, eu devia ter resolvido isso. Eu devia ter conversado. Eu devia ter perdoado. Então a Casa do Luto mostra que sim, que se há urgência em tantas coisas, há urgência em cuidar do essencial. E o essencial é as pessoas. O Marcos deu testemunho nesse dia, dizendo que ele sentia que tinha vivido de forma muito plena com o filho dele, com o Marquinhos. Nos 10 anos de vida que ele viveu com o Marquinhos. Mas que ele ficava muito triste quando percebia pais se afastando dos seus filhos, porque os filhos estavam tomando decisões que os pais não concordavam, estavam se afastando dos seus filhos, ficando sem falar com os filhos por causa de besteira, e são besteiras. É besteira, que são coisas que não são essenciais, e quando a gente chega diante da morte, a gente diz, cara, isso não vale nada. Por que eu estava, sabe, com tanta rixa, com tanta dificuldade? Não há tempo.
Não há tempo para isso. É desperdício de tempo. Pessoas são essenciais. Então, que a gente possa ter as coisas que a gente precise, mas se tudo que você tem está te roubando das pessoas, viva com menos. Viva com menos. Para que você possa se dedicar àquilo que é essencial. Se você vive tanto para ter as coisas, que não tem tempo de estar com as pessoas, você está vivendo focado naquilo que não é essencial. Aí vai ter quem diga assim, mas isso que eu faço é para as pessoas. As pessoas não querem isso. As pessoas não querem isso. Eu morro de trabalhar, não passo tempo com os meus filhos, mas é para os meus filhos que eu trabalho. Seus filhos preferiam que você trabalhasse menos, que passasse mais tempo com eles. Eu faço isso, mas é para você, é para minha família poder viajar, a gente poder ir para o exterior, poder dizer o que sua família prefere. No fundo do coração, pode não preferir no discurso, no fundo do coração, preferiria, principalmente quando chegasse na casa do luto, onde o essencial fica em evidência e aquilo que não é essencial desaparece. A sua família iria preferir, na casa do luto, que você tivesse talvez rodado menos, tido menos e estado mais focado naquilo que é essencial. Pessoas. E pessoas não são invisíveis. Não são invisíveis. Mas nós tratamos as pessoas como se elas invisíveis fossem. E o desafio que nós temos, meus irmãos, é de viver focados naquilo que é essencial. E a Casa do Luto nos ensina isso. E o que é essencial são as pessoas. As pessoas são essenciais. Coisas não são essenciais. E quando ter as coisas me rouba das pessoas, é hora de repensar. A gente sempre acha que um dia vai conseguir resolver isso. Um dia a gente resolve, mas a vida vai passando. Mas um dia eu vou me dedicar às pessoas. A vida vai passando. Por que um dia? Por que não menos? Por que não mais com as pessoas que são, de fato, essenciais? Pensa nisso, tá? E para terminar, a Casa do Luto. Na Casa do Luto nós descobrimos que pessoas são essenciais e que Deus é primordial. Que Deus é primordial. Descobrimos isso na Casa do Luto. Deus é primordial. E que nós possamos lembrar disso. Lá na história que Jesus contou, eles loucos esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado para quem será? Assim são aqueles que juntam tesouros para si, mas não são ricos para com Deus. Busque na sua vida uma riqueza com Deus. O que é essa riqueza com Deus? Se não o amor, a missão que Deus tem para a gente, o legado que Deus quer que a gente deixe para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que caminham com a gente. Então, Deus é primordial. Jesus vai dizer amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que é essencial? Deus e as pessoas. Ponto final. Casa do Luto mostra isso. Porque na Casa do Luto, o que é a Casa do Luto sem Deus? É o fim. É o desespero. O que é a Casa do Luto com Deus? É recomeço. É fé. É ressurreição. É esperança. Quando você chegar no seu fim, o que você terá preparado? Para quem será? Você tem construído um tesouro no céu? Ou só um tesouro aqui na terra? Para viver essa vida que é passageira? Vai passar. E aí? Como é irracional sabotar tanta coisa da eternidade para viver de uma forma luxúria uma vida que é passageira? Construa um legado espiritual, uma riqueza para com Deus. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, ele faz uma conclusão, uma palavra de conclusão, que poderia servir como conclusão para o que a gente está conversando aqui hoje. Que ele diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial
para o homem e para a mulher. Agora que já ouviu tudo isso, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Amém? Amém? Vamos repensar? Vamos repensar muita coisa na vida da gente? Vou colocar aqui os comentários, para que você possa estar compartilhando aqui. Eu queria orar, encerrando esse momento nosso de reflexão, e que tenha servido para você. Sabe, que está na casa do luto, ou que não está na casa do luto. Coloca o teu coração sábio na casa do luto e aprende. Enxerga o essencial. Deixa aquilo que não é essencial ganhar o lugar do não essencial na vida da gente. Não é que a gente não precisa deles, é porque não é essencial. A vida do homem não é isso. Não só de pão viverá o homem. Não só de vestimenta. Não só de coisas viverá o homem. O homem precisa disso. E Deus fala, eu sei que vocês precisam dessas coisas. Eu sei que vocês precisam. Mas isso não pode ser o essencial. O essencial são pessoas. O essencial é o nosso Deus. É o nosso Pai. É viver esta vida de uma forma que quando a gente chegue lá no final, a gente possa dizer, Senhor, combati o bom combate, sabe, encerrei minha carreira, guardei a fé. E que Ele possa nos receber na glória e dizer, servo bom e fiel, você cumpriu o seu propósito, sabe, você viveu essa vida, sabe, de uma forma tão bonita, fazendo diferença na vida das pessoas, sabe, focado naquilo que é essencial e tratando o que não é essencial como não essencial. E que você seja recebido com esse abraço. Se você não fizer isso, tá, e viver a sua vida focado no não essencial, abraçado com o não essencial, que a graça de Deus te acolha, sabe, que você mesmo assim desfrute da eternidade com o Pai, mas vale a pena viver esta vida aqui cheia de propósito. Vale a pena viver esta vida aqui focado naquilo que é essencial. Isso faz diferença. Faz diferença na vida que nós vivemos aqui. E faz diferença também, meu povo, eu creio, faz diferença na nossa eternidade. Amém? Amém? Vamos orar por isso? O Cauê colocou aí, no último ano, tomei a decisão de viver o essencial. Foi difícil, tive medo, mas hoje desfruto de paz. Isso é tão difícil, meu povo, a gente vive num mundo tão comprometido com aquilo que não é essencial. Com o mundo destacando tanto aquilo que não é essencial, que a gente precisa ter muita coragem. Diz não se preocupar, Michele, em somente ter e sim estar com quem amamos. Eu não estou dizendo que a gente vai viver sem as coisas. Ninguém vive sem as coisas. Ninguém vive sem as coisas. Mas elas não são essenciais. Não são. A casa do luto, ela nos mostra isso. E que a gente possa aprender com isso. Tá bom? Vamos orar? Vamos colocar isso diante de Deus? Pai querido, que o Senhor possa, Pai, encher o nosso coração de paz e de sabedoria. Que neste momento, Pai, tão difícil do nosso país, com tantas pessoas sofrendo no luto, que nós possamos pegar o nosso coração e colocar na casa do luto, para na casa do luto, Pai, encontrarmos a sabedoria. Nos mostra aquilo que de fato é essencial. Nos dá a condição, Pai querido, de pegarmos o que não é essencial e tratarmos ele em nossa vida como não essencial. Possamos focar nossa atenção, nosso amor, nossa dedicação àquilo que é essencial. Pai, o Senhor é essencial. O Senhor é primordial. E nós colocamos a nossa vida em Ti. E queremos construir tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem há de comer. Que o Senhor, Pai querido, seja tudo e primeiro em nossas vidas. Pai, cremos que pessoas são essenciais. Por isso tira toda a rixa, tira toda a discussão, tira toda a indiferença, tira toda a intolerância, tira todo o afastamento e nos dá a condição, Pai,
de reconciliados em Cristo, de vivermos a reconciliação em nossas relações, de vivermos a proximidade em nossas relações. Que as pessoas e as pessoas que vivemos, que amamos, que convivemos, que elas sejam, Pai, tratadas em nossas vidas como pessoas essenciais, como aquilo que é essencial. E que o Senhor nos dê condição de tomarmos decisões difíceis, de assumirmos propósitos firmes e fortes, para que o essencial seja vivido. E aquilo que não é essencial, Pai, não nos engula, não nos cubra, não nos segue, nos torna lúcidos, Pai, diante daquilo que de fato é essencial para a nossa vida. Louvado seja o Teu nome por tudo. E muito obrigado por essa noite e por esse momento tão especial. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.